8h23, estamos juntos no programa Saúde no Ar, desta manhã de sexta-feira. Gente, na semana em que Salvador cedia a Semana do Clima, outros pontos do país viram o céu escurecer com a fumaça das queimadas no Acre, Rondônia, Bolívia. Ambientalistas falam do aumento de 82% dos focos de incêndio no país. Associado a esse fator, as alterações climáticas também alteram significativamente os ecossistemas, trazendo impactos socioambientais, como perdas de biodiversidade e problemas relacionados à saúde. E será que nós estamos preocupados com isso? O que efetivamente estamos fazendo para minimizar esses impactos e quais são as ações práticas que são possíveis serem realizadas no sentido de minimizar esses impactos? Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui mais uma vez e agradecemos já a presença da doutora em Ciências pela USP, mestre em Medicina e Saúde, especialista em Poluição do Ar e Saúde Humana, pesquisadora Neuzair Viana. Bem-vinda ao Saúde no Ar. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. É um prazer. Muito obrigada por estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de conversar com os espectadores e esclarecer um pouco sobre essas questões de mudança climática. E a gente amplia bastante, né, essa discussão. Queremos saber, você vai trazer para a gente notícias, já que também participou ao longo dessa semana. Um dos momentos importantes dessa Semana do Clima é exatamente esse painel que Salvador vai criar, né, já está criando esse fórum de discussões para apontar saídas, né, Neuza? Isso foi um ponto positivo dessa semana, a gente pode dizer assim? Sim, Patrícia, eu acho que a gente tem aí um marco, né, um marco na administração pública, que é a criação desse painel, segundo um modelo internacional, né, que é o modelo do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é trazer as evidências científicas locais para a tomada de decisão. Então, esse painel está dividido em 10 câmaras temáticas e nós vamos abordar todos os temas relacionados com essa questão de mudanças climáticas. Então, eu particularmente estou representando a Câmara Técnica de Saúde. Então, essa Câmara ela vai ter um papel fundamental de promover essa discussão no ambiente acadêmico, também engajamento com a comunidade, para criar evidências que possam trazer soluções para essas questões a nível local. E a gente amplia, então, também essa discussão e recebe com muito prazer aqui a presença do Daniel Bus, ele que é assessor de mudança climática e saúde da Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, e traz para a gente também dados significativos que amplia muito esse nosso radar, essa nossa visão sobre o que de fato vem acontecendo com relação às mudanças climáticas e o impacto para a saúde da população como um todo. Muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa Semana do Clima e o que a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde tem feito sobre mudança climática e os impactos sobre a saúde humana. 8h26, toda sexta-feira também o Ezequiel Oliveira, que é consultor, colunista do programa Saúde no Ar, do quadro Saúde e Cidadania, participa também aqui do programa, trazendo as suas questões. Bem-vindo, Ezequiel. A terra em lágrimas e não é fake news. Enquanto não tivermos a clareza que estamos conectados com o meio, enquanto não compreendermos o divino que habitamos, enquanto não medirmos as causas e consequências, enquanto prevalecer o ego ao eco, as chamas e degelos prevalecerão, e ecoarão as mudanças no clima e todos serão atingidos. Todos. Franciscos, rogai por nós. Gaia, ouve os gritos de nossa casa. Inteligência cósmica, intercede. Deus, na sua infinita luz e amor, perdoa-nos. Paz e luz para todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Neuzair. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ivan. Bom dia, Malu. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou pedir aqui para que os convidados falem um pouco do que está acontecendo. A Patrícia fez a abertura já mostrando algumas informações,
coletadas já na imprensa, que realmente hoje o mundo inteiro fica perplexo com o que está acontecendo não só no Amazonas, mas em vários lugares do mundo. Desde a informação de comprar a Groenlândia, os interesses econômicos e outras coisas, não é distante isso do Amazonas, o que representa a biodiversidade, o minério e outras coisas mais. E a gente encontra muitas informações nas redes sociais. Essas informações elas são fakes, às vezes os dados são insuficientes, e a gente precisa realmente encontrar a última fronteira da verdade e usá-la para o bem comum de todos. Aí eu falo todos, não apenas o Brasil, mas o mundo. Eu queria que vocês comentassem isso, que vocês estão presentes no clima. Essa é uma discussão que vai além do mundo do Brasil, é uma preocupação mundial. Eu queria que vocês abrissem isso com a luz dessa tragédia que abala o mundo inteiro, que é os incêndios nas nossas florestas, esses interesses exacerbados do ego para comprar o mundo, esse poder do dinheiro, e que, infelizmente, ainda mostram um desenvolvimento onde que 2/3 da humanidade passam por privações materiais e nesse processo de construção em subdesenvolvimento, os nossos meios são cada vez mais insuficientes. Né? As florestas, os paisagismos não existem. Então, alinhados com a ODS 2030, que é uma preocupação da ONU para o mundo inteiro, eu queria que vocês abrissem esse comentário que me emociona muito o que está acontecendo nesse momento. Eu queria que vocês falassem um pouco para o nosso ouvinte, a visão de vocês. Desculpa eu ter ficado emocionado, porque eu escrevi esse pequeno editorial. Isso nos faz refletir muito. Né? É bem tocante o que você fala, porque nós estamos num momento que a ação é agora. Né? E nós chegamos num limite e que precisamos, de fato, unir, né, em esforços de toda a sociedade para mudar. É uma questão de paradigma mesmo. Né? Nós precisamos mudar a nossa forma de consumo, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar o mundo, né? Porque esse planeta ele tem limites esgotáveis, né? Dos recursos naturais. E a permanência desses gases, né, de efeito estufa, eles prolongam por muitos anos, né? E essas emissões elas precisam parar. Então, a gente, nesse momento, para garantir as futuras gerações, eu acho que nós somos a última geração que podemos ainda fazer alguma coisa. Então, é um momento de muita responsabilidade, a gente precisa clamar a sociedade, porque é importante que todos se engajem nessa luta. Isso não é um alarme, né? Pura e simples, né, Daniel? Mas uma realidade sentida não só no Brasil, mas em todo o globo, né? Essa preocupação é urgente agora, como bem colocou Neuza aí, há de ser feito algo já, imediato, sobre o risco do comprometimento real das futuras gerações. Não, é verdade. Todos os países do mundo já se comprometeram com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, dentre eles saúde, mudança climática, cidades, infraestrutura de cidades, combate à pobreza. Todos esses objetivos são interligados e são indivisíveis. Não há como fazer ação em um desses objetivos sem levar em consideração o impacto sobre os outros. São todos interligados. Como diz o secretário-geral da ONU, o combate à mudança climática, não existe um plano B, porque não existe um planeta B. Então, nós precisamos realmente, todos os países, todas as pessoas nos países, se unir para combater as emissões de gases de efeito estufa que causam o câmbio climático e uma série de consequências para o desenvolvimento, inclusive econômico, para a saúde e para o bem-estar das populações, dos ecossistemas e do planeta como um todo. Essa Semana do Clima ela é importante porque
ela ajuda a medir o progresso em direção ao Acordo de Paris, onde 195 países do mundo se comprometeram a fazer um acordo global para reduzir os impactos causados pela mudança do clima. E é fundamental que isso seja medido, seja transmitido pela sociedade, para a sociedade, mas também que os políticos, em todos os níveis, desde o nível mais alto, globais, aos países, aos estados, aos municípios, que se unam e justamente dialoguem. E justamente esse é o objetivo da Semana do Clima, que é uma das 3 semanas do clima globais, né? Existe uma para a Ásia e Pacífico, uma para a África e uma para a região das Américas, América Latina e Caribe. E então é fundamental o engajamento, e a gente viu o engajamento das pessoas na Semana do Clima. Tiveram mais de 5 mil inscritos, é um recorde para as Nações Unidas nas Semanas do Clima ter tanta gente engajada, e a gente viu fortemente o engajamento, sobretudo das pessoas da Bahia e de Salvador. Foi incrível ver o nível de engajamento e o alto nível das discussões que ocorreu durante essa Semana do Clima. Sim. E ao mesmo tempo que a gente vê todo esse engajamento, essa mobilização no Brasil, a gente vê também alguns retrocessos, né? Algumas situações bem problemáticas em relação à manutenção dessa garantia da qualidade de vida, com relação à questão das verbas, né, destinadas a alguns programas e até mesmo algumas instituições de controle ambiental. Então podemos dizer que estamos vivendo um momento realmente difícil, delicado, para que as políticas públicas no Brasil possam voltar para isso, fazer também um convite à comunidade a estarem atentas a essa questão, Neuza, o que você acha? Sim, Patrícia, isso é visível. Eu acho que a oportunidade dessa semana foi uma mesa de discussão entre todos os setores, né? Principalmente falamos muito de financiamento da crise climática. E daí a gente tem diversos organismos prontos para receber projetos, inclusive, que possam pensar em soluções. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha, nesse momento, no Brasil, né, um movimento contrário a nível federal, eu acho que a gente pode contar com diversas outras instituições, né, que estão apoiando por uma questão global, por uma questão mundial mesmo. Eu acho que esse não é um tema que deve ser colocado apenas no governo federal. Então, assim, nós também tivemos aqui uma posição muito firme, né, do governo local com esses compromissos, muitos compromissos assinados para a redução de emissão. Então, com esses compromissos também, obviamente, financiamentos devem ser aportados. Então, editais serão abertos. Então, eu acho que a população ela precisa também ter um certo otimismo, né, apesar dos ventos contrários a nível federal. Então, vamos pensar nessa crise como uma crise global e também com financiamento global dessas questões. E responsabilidade de todos, né? A gente percebe, sobretudo nas cidades, nos grandes centros urbanos, que abrigam entre 50% da população mundial, consomem 75% da energia mundial e produzem 80% dos gases que provocam efeito estufa, entre outros problemas. Como que as cidades, né? Quais seriam os caminhos, Daniel, pensando também de forma global, como cada pessoa, cada cidade pode criar ações efetivas para reverter esse panorama, até porque há um impacto diretamente na saúde. Né? Sim, é verdade. Cada vez mais a importância passa aos níveis subnacionais, como a gente chama, estados, municípios e até mesmo comunidades. Os países têm a sua responsabilidade, fazem os compromissos com as Nações Unidas, do qual nós fazemos parte, mas cada vez mais as ações devem ocorrer a nível local, porque é onde as pessoas vivem, onde as pessoas se alimentam, onde as pessoas se divertem. E esses são os espaços onde a ação deve ocorrer com mais intensidade. Uma série de ações pode ser tomadas ao nível das cidades, como, por exemplo, não só contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa pelas cidades, mas também
produzir alimentos mais localmente para reduzir a necessidade de transporte, por exemplo, desses alimentos por longas distâncias. Engajamento das comunidades locais nesse diálogo, porque é fundamental identificar as soluções que existem dentro das comunidades, que muitas vezes não adianta simplesmente achar que você pode importar receitas de outros países ou de outras situações para cada situação específica. E o que a gente tem visto, sobretudo no Brasil, é um engajamento muito interessante de cidades, municípios. Existem, como se chamam, compactos de prefeitos, que existe a nível global, mas também nacionalmente isso tem acontecido. São grupos de municípios que se unem para fazer o combate à mudança climática na esfera local. Existe isso na Argentina, existe no Chile, existe no Peru, o Brasil está se organizando para organizar um, e existe isso em alguns países na Europa também, que é um mecanismo bastante interessante de ver como as cidades, os prefeitos podem tomar ação para reduzir os impactos do câmbio climático, que no fim vão ser sentidos lá, nas cidades. Esse tema de mudança climática às vezes dá uma impressão de que é uma discussão muito distante da vida das pessoas, é algo para o futuro, e não é algo que já está acontecendo, é algo que deve ser discutido lá na ONU, naqueles espaços onde poucas pessoas têm acesso, mas não, é justamente o contrário. O que é mais necessário hoje em dia é que nas esferas locais essas ações se façam visíveis, se façam acontecer, porque é lá onde o impacto está acontecendo na vida das pessoas que vivem nas cidades. Isso que o Daniel falou do pacto de prefeitos, é importante também a gente falar que Salvador já faz parte dessas 96 cidades que assinaram esse acordo para a redução de emissão, e várias iniciativas estão sendo promovidas através desse pacto de prefeito. Uma delas, por exemplo, é a substituição da frota, né, por uma matriz energética mais limpa, reduzindo a emissão de poluentes no ar. Esse é só um exemplo, né, de como algumas decisões assertivas e políticas articuladas entre meio ambiente e saúde conseguem reverter algumas situações e trazer mais bem-estar. Inclusive, foi um tema de pesquisa, né, seu, Neuza, com relação, uma pesquisa sua em relação à questão da qualidade do ar de Salvador. E apenas a mudança da frota já trouxe algo significativo para a saúde da população. Patrícia, esse estudo foi interessante porque com esses resultados nós conseguimos dialogar, né, tanto com o poder público como com a comunidade, né. A nossa observação foi que a substituição da frota de ônibus em 20%, ela saiu de um padrão mais poluente, que era o Euro 8, para um padrão menos poluente, o Euro 6, e a substituição dessa frota já foi possível evitar 10 mortes, né, por doenças cardiovasculares na cidade. E nós também fizemos um cenário, calculamos um cenário. Se toda essa frota fosse substituída, 38 mortes poderiam ser evitadas. E também teria uma economia de 71 milhões de reais, né, se somados, inclusive, os internamentos hospitalares e em decorrência do efeito da poluição, ligada tanto à doença cardiovascular como doença respiratória. Então, você faz um investimento num setor e há um impacto direto, né, na saúde das pessoas. É impossível dissociar, né, meio ambiente, projetos na área de urbanismo, de população, com o impacto na saúde. Estão intimamente ligados, né, Daniel? Para falar. Não, exatamente. Eu acho fantásticas essas iniciativas. E eu cito algumas outras iniciativas que existem globalmente e que também a cidade de Salvador, pelo que eu pude conversar com o secretário André Fraga, também estão sendo implementadas, como, por exemplo, o aumento de áreas verdes urbanas, que é fundamental, por exemplo, para reduzir as ilhas de calor, as chamadas ilhas de calor dentro da cidade, que são aquelas áreas que são desertos verdes, são áreas de concreto, onde se aquece muito, e isso tem um aumento da temperatura global e que também se reflete nas cidades. Inclusive, o aumento de temperatura global nas cidades pode chegar a cerca de 3 vezes o aumento da temperatura global, média global. Ela tem um impacto tremendo sobre a saúde das pessoas.
que a gente chama de ondas de calor, que são períodos específicos onde você tem um aumento exacerbado da temperatura, afeta a vida das pessoas diretamente, afeta a produtividade das pessoas diretamente, e, sobretudo, crianças e idosos são particularmente vulneráveis a esse tipo de impacto. Até mais importante, o que é interessante é que até mais importante do que os dias de calor são as noites de calor, onde você não percebe que você está desidratando. Então isso pode ocasionar doenças renais, doenças também eventualmente respiratórias causadas pelo a piora da qualidade do ar da cidade associada com um calor excessivo e com uma condição um pouco mais de vulnerabilidade das pessoas que já estão num estado crônico de desidratação. Outro tema interessante é a promoção, por exemplo, de transporte, como a gente chama de um sistema de transporte sustentável, que também priorize transporte ativo, ou seja, bicicletas, caminhadas e outras formas de transporte que promovam, inclusive, o melhor bem-estar físico das pessoas. As áreas verdes urbanas, exatamente, as áreas verdes urbanas conectadas, por exemplo, com um sistema de transporte sustentável, permite maior interação social, melhoria da saúde mental das pessoas e a melhoria da qualidade do ar, a melhoria da redução da temperatura nas cidades. Então, são soluções, é interessante notar que são soluções de arquitetura das cidades, de infraestrutura das cidades, e que a gente pode considerá-las como políticas de saúde pública, porque impactam diretamente a saúde das pessoas. Ezequiel, fica a palavra, tem ouvinte também na linha, só complementando e deixando também aqui esse questionamento, que muitas vezes a gente está com foco, olhando para questões relacionadas à saúde, se a gente amplia um pouco esse olhar, não estão ali necessariamente dentro daquela pasta da saúde. Elas estão relacionadas a outras questões, entre elas a questão ambiental, mas que vai ter lá um impacto. Então, nós estamos tratando o efeito, mas a causa é preciso ser olhada com mais critério, com mais cuidado. Tem um ouvinte na linha, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Rinaldo Moura. Oi, Rinaldo, alegria falar com você. Sua dúvida. Tudo bem. Deixa eu falar um pouco também da sociedade civil organizada, que pertence também a todos nós, no qual também tenho um trabalho com o professor Ana Maria, que é biólogo da Universidade Federal do Estado da Bahia. E isso, nesse momento, queria só chamar a atenção da sociedade, inclusive a nossa igreja, uma raiz tão forte, que desde o ano passado vem trazendo políticas públicas e falando sobre os biomas. E agora, nesse momento, gente, eu gostaria só de alertar e pedir aí os seus convidados que estão nesse momento, para falar para o nosso Brasil da importância, porque muita gente está pensando que a Amazonas é lá, e não tem essa realidade que a Amazonas tem aqui. E dizer a sociedade, que isso não é um momento de carnaval, um momento de festa, não, gente. São momentos onde nossos animais estão organizando, pedindo socorro, nossa floresta está morrendo, e ontem que vi aquela festa toda. Então, nós temos cultura, sabe que Salvador é cultura, mas nesse momento todo mundo botar o braço no arado e parar um pouco com festa, para de carnaval. Vamos pensar nesse momento que nosso Brasil, o nosso coração, que é a Amazonas, está morrendo. Então, eu queria só pedir um alerta à sociedade e lembrar que nossa Igreja Católica nos alertou sobre esse sentido. Eu gostaria de falar sobre isso aí, que o Brasil é lá e aqui. Muito obrigado. Fazendo essa ponte, na Amazônia lá e aqui, falou dos nossos biomas, foi o tema da campanha da Fraternidade do ano passado, e esse ano, Sociedade e Políticas Públicas é um tema, e ele fez uma chamada aí, a sociedade civil organizada, como também para fomentar essas questões. Mas Ezequiel tem uma pergunta. Bem, eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Dizer o seguinte, a gente está vivendo hoje um momento de transição no planeta inteiro. Haja vista a revolução digital que já chegou. É fato, não tem como a gente controlar mais esse fluxo com inteligência artificial, entre outras coisas. Isso está ressignificando trabalho, modo de pensar, cidades sustentáveis, né, com aplicativos, entre outras coisas. E aí o que acontece? Como nós estamos apenas na transição, você veja, por exemplo, quando a gente fala de meio de transporte limpo, a gente já está atingindo diretamente um setor que é o setor petrolífero. Eu falo por isso porque recentemente o Papa recebeu, inclusive, os líderes mundiais
da OPEP. Né? E a gente sabe que o petróleo ele é um elemento, uma das colunas mais fortes do planeta. Né? E hoje sabe-se, a ciência evoluiu, essas informações estão disponíveis, que tem vida curta o petróleo, né? Porque eu tenho aí energia eólica, eu tenho energia solar, eu tenho tantas outras energias limpas, e que vai realmente substituir. Né? E aliado a isso, nós temos ainda a chamada Revolução Digital que chegou. E aí, quando a gente assiste umas queimadas dessa, por exemplo, há um contrassenso. A gente precisa entender o que está acontecendo, meu Deus do céu, com a humanidade. Que transição é essa que nós estamos vivendo? E que, enquanto um grupo já enxerga o ODS 2030, né, com energia limpa, sustentável, com possibilidade de alimentos sem agrotóxicos, agroecologia, entre outros, são várias possibilidades. E tem outros grupos que parece que estão amarrados e presos a um mindset antigo de desenvolvimento. Então, eu queria que vocês colocassem como aliar isso, inclusive com a questão até do carbono, que eu acho que foi discutido dentro do clima, como aliar esse mundo novo, esse mindset novo que está aí, que chegou, e preparar essa humanidade que está chegando, com meu filho que está com 5 anos, que já está hoje na internet o tempo inteiro, e aliado a tudo isso, que tem exigência, e como sustentar este planeta com 7,7 bilhões de pessoas, que tem gente que acha que não vai dar para todo mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, que foi discutido com relação a isso, e dizer o seguinte, que dentro da saúde, nós percebemos nitidamente que nas mudanças de climas, aqui, doutor Daniel, a rinite ataca, e ataca todos nós. Eu não sei lá onde o senhor mora, mas aqui nas mudanças de clima, e é evidente cada vez mais. Então, a gente viu o sintoma de imediato do clima na saúde. Né? Então, eu queria que comentasse isso, que vocês viram com relação a essa preocupação, revolução digital, meio ambiente, o carbono. Fale um pouco sobre isso e nos deixe com esperança. Né? Essa é a verdade. Dê essa esperança a essa humanidade, pelo amor de Deus, e que os líderes que estão nos ouvindo, e que tenham a sensibilidade de compreender que o negócio é bom quando o negócio é bom para todos. Inclusive, o mindset de modelo de desenvolvimento passa por sistemas econômicos que beneficiam a todos. Aí sim o bem comum é prevalecido de verdade. Então, o Papa Francisco, ele realmente sai na frente. Eu acho que é de uma genialidade o que tá na mão dele para acontecer para o mundo. Parabéns, Papa Francisco. Eu acho que a gente tem que realmente ouvi-lo, o mundo inteiro ouvir, e realmente construir esse bem comum como a gente sempre lutou. E não só o bem comum, mas o bem comum e a paz. Ezequiel, eu acho assim, a revolução digital, ela é atual, né? É algo que eu acho que a gente pode dizer que está tornando o cidadão, como a gente fala, um cidadão atômico, um cidadão que tem um poder muito maior, porque as informações são mais acessíveis e as soluções também. Por exemplo, a gente pode citar um pequeno exemplo, né, de da era digital, o que a gente vem aplicando para soluções, por exemplo, relacionadas a consumo. Hoje existem aplicativos que permitem você compartilhar as suas roupas, né? Usar, em vez de você consumir, você faz trocas. Então, isso é possível pela revolução digital. Eu estou falando, né, de uma questão de solução. Mas, assim, a revolução digital para o acesso à informação, para chegar aos tomadores de decisão, para produzir, eu acho que tudo se torna muito mais rápido. E como essa crise é uma emergência, e a gente precisa lançar mão, né, dessa revolução tecnológica também. Então, eu acho que está aí, né, uma possibilidade de inovação, de criação, né, para vários aspectos. Não sou dessa área, mas, né, imagino que muitas pessoas estejam pensando. Inclusive, nós temos aqui agora, foi inaugurado o Colabore, que é um espaço de coworking, exatamente para pensar nessas soluções, com produtos inovadores, com a revolução digital. Não, eu concordo totalmente, e até para ligar
com o que o ouvinte comentou, foi bastante importante e interessante. As soluções, elas nunca podem estar na mão de um pequeno grupo ou do setor privado, ou da sociedade civil, ou dos governos de diversos níveis, e sim buscar soluções integradas e soluções compartilhadas. Eu acho que esse é o grande salto que pode ser dado, de se conseguir. E eu acho que por isso que essas semanas do clima acontecem, são importantes, porque são os espaços que permitem o diálogo entre a sociedade civil e organizações do terceiro setor, o setor privado, que está presente, por exemplo, nas discussões nessa semana, e está presente nas discussões que vão acontecer em Nova York, em setembro, onde vai ter o Climate Summit, o chamado reunião sobre o clima, que vai acontecer em Nova York no dia 23 de setembro, e também na COP, que é a Conferência das Partes das Nações Unidas para Clima, que esse ano é no Chile, é na nossa região, e por isso os olhos do mundo estão cada vez mais voltados para a região aqui das Américas e da América do Sul. E os governos nos seus 3 níveis, federal, estaduais, municipais, mas também, como comentou o ouvinte, lá no nível local, com a sociedade civil organizada. As mídias sociais hoje em dia são um instrumento super poderoso de divulgação de informações, de denúncia e de acompanhamento das ações que estão acontecendo, mas também são veículos muito poderosos para divulgar as soluções que são resolvidas, são identificadas no nível local e que podem chegar globalmente numa velocidade inacreditável. Esse fluxo de informação, a gente está numa rádio que nos ajuda, e no Facebook, que nos ajuda a fazer isso, é fantástico, é inimaginável alguns anos atrás. E eu acho que justamente é o que faz com que o mundo, hoje em dia, do global ao local, possa agir em sintonia de uma forma muito mais evidente do que podia alguns anos atrás. Então isso nos dá uma capacidade de resposta muito maior e de um pouco você pediu algum elemento de esperança. Eu acho que esse é um dos mecanismos de como esses diferentes níveis e realmente o que é dito numa comunidade pode chegar a ter um impacto global hoje em dia de uma forma muito rápida. Eu queria só fazer uma complementação. Eu dou aula numa escola de uma comunidade aqui próxima, uma comunidade pobre, né? Isso, que sobrevive das sequelas da pobreza, nós conhecemos muito bem. E o tema que eu dei uma palestra para todos os alunos e alguns da comunidade falava sobre como empreender com propósito a partir da escassez. Veja, e lá nessa comunidade nós estamos tentando levar um projeto que inclusive tem a parte do meio ambiente chamada Integração Verde, mas com foco também no desenvolvimento individual e coletivo. Despertar essa luz divina que nós temos em cada um. E aí, eu me lembro muito bem que eu citei lá, e eu cito aqui também para quem não conhece, assista um filme que tem na Netflix, não estou aqui fazendo propaganda na Netflix, estou falando porque está lá, chamado O Menino Invento, que ele, a parte de uma situação de completa escassez, e se conecta, enxerga a possibilidade e abre oásis. Então, eu acredito que mesmo não só no clima, mas como um todo, é possível sim. Eu acho que é possível a gente acreditar. Em primeiro momento é acreditar. E, inclusive, eu acho que o grande drama hoje da humanidade chama-se pobreza. Não há razão de existir a pobreza. Eu acho que Francisco de Assis ele foi mal entendido no passado. Não há razão. E não há razão de nós, os seres humanos, não compreender que nós estamos completamente integrados com esse meio, com essa floresta, com esse rio, com esse mar. Então isso tudo tem que estar a nosso favor. E passar por uma árvore e não contemplar esta árvore é algo inimaginável. É inimaginável. Não entrar num mar. E o meu avô me ensinava muito bem isso, diz, com licença, minha água. Olha que reverência. Entender isso, que ali tem presente o código divino em todos os materiais desse ambiente, não é só daqui da Terra, mas do universo. Tem um código divino. E nós fomos privilegiados por estar passando um estágio de evolução nesse planeta.
E a gente precisa compreender isso e compreender de uma forma clara que o que tem que ser bom para mim tem que ser bom para o outro, porque nós estamos completamente conectados. Então, quando você tem um cão e maltrata esse cão, você está conectado com ele como você vai maltratar o cão. E eu estou dando esse exemplo porque dizer o seguinte, que é possível sim. Eu concordo, doutor Daniel, que a gente precisa replicar as boas experiências. Queria aqui falar em público que esse projeto aqui chamado Saúde no Ar, ele está há 5 anos ancorados aqui. Nós trabalhamos difundindo informações construtivas e positivas. Eu sou físico, entendo e sei por que tem que ser assim. Porque na hora que você abre espaço para as informações negativas, é igual um imã, você fica conectado. E a gente precisa ensinar a humanidade a se conectar com o belo, com o divino, com a positividade. E para isso a gente usou 6 grandes torres, que é a verdade, a bondade, a necessidade, a responsabilidade social, o consumo consciente e a sustentabilidade. Então, eu concordo plenamente que o mundo ele precisa ter um olhar, e isso deve ser muito rápido, um esforço maior para realmente a gente ressignificar a pobreza. Não há sentido algum da pobreza e o sofrimento humano. Já finalizando quase, depois dessa semana tão importante, né, já ouvindo aí as considerações finais, tanto da doutora Neuzaí quanto do doutor Daniel, em relação às perspectivas, né, que são positivas, e são tantos acordos, tratados, documentos assinados, mas efetivamente, na prática, isso tudo tem significado mudanças reais, uma perspectiva futura melhor. O que vocês acham? O que a gente pode fazer efetivamente para que os tratados, os acordos e todos os pactos se efetivem? Sim, Patrícia, nós estamos saindo dessa Semana do Clima bastante inspirados, principalmente com o engajamento da comunidade. Eu acho que esse espaço demonstrou, foram vários movimentos que estiveram lá, né, só comentando rapidamente essa coisa que o ouvinte trouxe para a gente sobre a Amazônia, né, a Amazônia é aqui, e todos estavam lá clamando por isso. E eu acho que é essa pressão da sociedade que vai fazer com que os políticos, os tomadores de decisão, tragam políticas públicas realmente eficientes. Mas o nosso papel, enquanto cidadão, e de promover esse engajamento, eu acho que estamos bastante inspirados para isso. Pois é, engajado pesquisadores, sociedade civil, professores, educadores e organizações, como a que o Daniel representa, também participando desse movimento. Suas considerações finais. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Ezequiel, Patrícia, Neuzaí. É incrível ver a mobilização da juventude, dos jovens, sobre essa temática. Eu acho que nada nos dá mais esperança do que ver que a nova geração, a geração que já está aqui, mas que será cada vez mais protagonista, tem isso no coração das discussões, no coração das preocupações. Se essas pessoas têm esse nível de engajamento já hoje, isso tende a crescer cada vez mais. E certamente, hoje nós já estamos fazendo bastante pelo planeta, mas eu tenho certeza absoluta que as gerações futuras vão continuar impulsando isso. Esse tema vai ser cada vez mais importante, cada vez mais relevante, e nos dá muita esperança ver também como que os jovens se mantenham engajados nisso, porque a solução também parte por eles, ou em grande parte vem deles, e é importante para a gente continuar crescendo no combate às mudanças climáticas e outros, como combate à pobreza, combate ao sofrimento humano, combate ao sofrimento da natureza. E eu acho que essas questões elas são interligadas, não há como dissociar, e por isso nos dá força para seguir adiante. Muito obrigada, então, pela presença. Ezequiel, rapidamente também, obrigada. Já 9h02, fechando aqui o programa. A palavra final, Patrícia, é gratidão por todos os líderes do mundo inteiro, que de alguma forma disponibilizam o seu tempo para que realmente a gente construa uma sociedade mais saudável e próspera para todos. Então, hoje eu quero encerrar esse programa em especial André Fraga, porque foi um elemento importante para trazer esse encontro para cá, e a importância das coisas que ele está fazendo aqui na cidade de Salvador. Então, gratidão, André, gratidão. Agradecendo a você, eu agradeço a todos os líderes do mundo inteiro. Paz e luz para todos.
Saúde no Ar de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Um excelente fim de semana e até a próxima segunda.